Boa noite, graças a paz a todos. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Essa é uma proposta de reflexão, dentro das Escrituras Sagradas. Nós estamos nesse mês estudando o Evangelho de Lucas. Hoje chegamos no capítulo 6 e eu quero estar fazendo a leitura no capítulo 6 do verso 1 ao 11. Você que tem à mão a Bíblia, você que tem acesso à Escritura, abra comigo em Lucas capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1, ok? Lucas 6 diz assim: Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Bom, a gente está nessa sessão que procura mostrar no Evangelho de Lucas a autoridade de Jesus como Messias, como aquele que é o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, e também a sua autoridade como Filho de Deus. Então, do capítulo 5, do final do capítulo 5, para o capítulo 6, a gente percebe que há um espaço de tempo no registro de Lucas. Tanto que ele começa falando assim, em certo sábado, Então, passado algum tempo, em um determinado sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras, os seus discípulos estavam colhendo, estavam pegando espigas, que estavam caídas, e estavam comendo os grãos, estavam colhendo, trabalhando. E exatamente quando isso acontece, os fariseus observam isso, alguns fariseus veem isso, que eles estavam fazendo isso, e com isso você percebe como esse grupo religioso estava sempre perseguindo Jesus, estava sempre indo atrás de Jesus, mesmo nos momentos assim mais comuns na vida de Jesus, no momento que ele está caminhando com os discípulos, indo de uma localidade a outra. Esse grupo religioso ele está sempre na cola de Jesus, eles estão sempre atrás de Jesus, não com o intuito de aprender de Jesus, não com o intuito de se aproximar de Jesus, para que as suas palavras os transformem, mas eles estão sempre procurando, na maior parte do tempo, uma ocasião, uma falha em Jesus, para poder envergonhá-lo diante da comunidade de Israel, diante do povo, diante dos seus seguidores. E com o tempo isso foi se tornando cada vez mais intensa, essa perseguição foi se tornando cada vez mais voraz, a tal ponto de quererem procurar uma falha com o intuito de prendê-lo, com o intuito de condená-lo e com o intuito de matá-lo. Ou seja, eles não somente
eles não eram um grupo apenas que tinha um debate com Jesus em termos teológicos, em termos de interpretação da Torá, mas o problema dos fariseus é que muitos deles, e os principais, né, os mais importantes, eles nutriam uma profunda inveja de Jesus. E é essa profunda inveja de Jesus que os incita, que os provoca, que os leva a começar a agir dessa forma, a começar a espreitar, a observar, a seguir Jesus com o intuito de procurar falhas para o acusarem, para denegrir a imagem de Jesus e depois finalmente para matá-lo, né, para condená-lo. Então esse grupo, eles sabiam, eles viram, ou eles estavam presentes observando Jesus, né, seguindo assim, observando que ao passarem pelas lavouras, os seus discípulos pegaram espigas de milho e começaram a debulhar, né? Começaram a debulhar e comer o milho. E fazer uma colheita, né? Num dia de sábado é tido como um trabalho. E isso levou esse grupo religioso a questionar Jesus, né? Com a seguinte pergunta no verso 2: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Então eles visavam o quê? Olhar para aquele ato de trabalho deles e tentar acusar como uma quebra da lei. A quebra do Shabat, do sábado judaico, pelo menos nos dias de Moisés e até o período do cativeiro na Babilônia, até o período em que eles foram levados como escravos, a quebra do Shabat era punida com pena de morte, com pena capital. A guarda do sábado era uma lei extremamente rígida, que deveria ser observada e que é observada, né? Porque essa é uma lei perpétua, essa é uma lei que enquanto existir mundo, enquanto existir comunidade de Israel, essa é uma lei que está posta, dada, outorgada à comunidade de Israel. E esse também é um fato que tem muitas divergências, né? Sobre a questão do sábado, do Shabat. Você tem lá em Êxodo 20, em Deuteronômio 5, a repetição dessa lei. Essa lei está dentro daquilo que nós conhecemos como decálogo. Os cristãos, né, costumeiramente chamam de 10 mandamentos, mas na verdade não são 10 mandamentos ali. Ali existem mais do que 10 mandamentos. Na tradição bíblica, na tradição de Israel, entre os judeus, Êxodo 20 e Deuteronômio 5 são chamados das 10 palavras, as 10 palavras de Moisés, né? Os 10 ditos. Por quê? Por que eles não falam 10 mandamentos, eles falam as 10 palavras? Porque, na verdade, aquelas 10 palavras, né, que foram escritas em tábuas de pedra, elas são uma síntese, uma espécie de resumo da Torá, da lei judaica. E, por conta disso, existem mais do que 10 mandamentos ali, né? Pelo menos os judeus que interpretam esse texto. E aí a gente precisa lembrar que o texto de Êxodo, o texto de Deuteronômio, o texto da Torá, ele não foi construído, ele não foi escrito para os cristãos, ele foi escrito para o povo judeu, né? Assim como o Antigo Testamento é a Bíblia do povo judeu. Então, sendo assim, a lei do sábado, que está dentro dos 10 mandamentos, ela é uma lei que foi dada para a comunidade de Israel, tá? Ou seja, o povo judeu é chamado a observar, a guardar o sábado como um mandamento perpétuo. Ou seja, até o dia de hoje, judeus no mundo inteiro, judeus praticantes da Torá,
e até os que não são tão praticantes, né, guardam o sábado, guardam o dia de sábado como um dia sagrado, como um dia que foi outorgado como um mandamento divino, e eles praticam isso. O judaísmo é uma religião de quase 4.000 anos, e há quase 4.000 anos se pratica, se guarda o sábado, ok? Logicamente, no Novo Testamento, e o Novo Testamento é a Bíblia dos cristãos, você vai perceber que os cristãos, eles, quando a comunidade nasce, a comunidade cristã, ela nasce dentro do judaísmo. Então, eles guardam o sábado, os judeus cristãos guardavam o sábado. Quando você olha o livro de Atos, você vê que eles guardavam o Shabat, eles guardavam o sábado. Mas eles se reuniam para adorar ao Senhor no primeiro dia da semana, no domingo, entendeu? E depois que a comunidade cristã ela foi crescendo em número de não-judeus, esses não-judeus passaram a se reunir no primeiro dia da semana, a celebrar a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, que dentro do nosso calendário, né, é o domingo. Então, a guarda do sábado é um mandamento perpétuo. Enquanto houver mundo, enquanto houver essa realidade, esse mandamento é válido e ele precisa ser cumprido à risca, mas ele é um mandamento dado para a comunidade de Israel, para o povo de Israel. Tanto que em Israel, no sábado, no Shabat, a parte judaica, né? Porque você tem Israel ali, você tem a parte norte, que é uma parte muçulmana, mas você tem a parte sul ali de Israel, que ela é judaica. Naquela parte judaica de Israel, no sábado não se faz nada, nem mercado se abre, nada se abre. Você fica em casa, no máximo você sai poucas quadras. E mesmo que você não seja judeu e esteja morando em Israel, você acaba guardando o sábado junto, porque não tem nada para se fazer, tá tudo fechado. É um dia santificado, é um dia que não se faz nada. Então, por você estar lá, você acaba também guardando o sábado, a não ser que você queira ir em algum lugar, ir num shopping, você tem que ir para a parte norte de Israel, onde você vai para a região da Palestina, Cisjordânia ali, que já é uma parte muçulmana. E aí você, dia de sábado, você vai encontrar shopping aberto, você vai encontrar as lojas abertas funcionando normalmente. Mas na ala judaica, que é a região sul, né, eles guardam. Por quê? Porque o Shabat, o sábado, é um mandamento para o povo judeu, ok? Faz parte da constituição do Estado de Israel, do Israel bíblico e ainda hoje desse Israel que está caminhando para uma restauração na história, ok? Por que eu falo sobre isso? Porque exatamente a cena aqui que nós estamos estudando, ela se dá num sábado. As duas passagens, os dois eventos, tanto o evento onde os discípulos eles comem ao sábado, como o evento onde um homem ele é curado de uma atrofia que ele tem na sua mão, também num dia de sábado. E logicamente no texto da Bíblia não está escrito isso, né? Você tem um mandamento, tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5, de que nenhuma obra se poderia fazer no sábado, né? Ou seja, os judeus eles não poderiam realizar nenhum tipo de trabalho. Mas o texto escrito não especifica que tipo de trabalho eles não poderiam realizar. Você só tem uma ideia mais clara disso a partir da chamada tradição oral do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, que é a Bíblia da comunidade de Israel, é a Bíblia judaica, ela carrega um texto escrito,
que é o Antigo Testamento, e carrega também um texto oral, que eram as interpretações dos juízes, de Moisés. Então, por exemplo, não diz no texto nem de Êxodo, nem de Deuteronômio o que poderia ou o que não se poderia fazer. E como é que você iria definir o que é trabalho, o que não é trabalho, o que se pode fazer, o que não se pode fazer? Dentro da tradição de Israel, Moisés, ele anunciou para o juiz, ele anunciou para aqueles que seriam os juízes, que julgariam, né, que cuidariam das pequenas causas, o que se poderia fazer ou o que não se poderia fazer. Então, ele, como uma espécie de juiz, ele determinou, ele deliberou, ele fez uma deliberação ali para que as gerações futuras pudessem agir nesse aspecto, ou seja, pudessem interpretar essa norma da lei num caráter de jurisprudência, entendeu? Onde eles iriam observar o que os mais antigos faziam, interpretavam, como os mais antigos aplicavam as leis, e eles iam procurar aplicar essas leis da melhor forma possível, o mais parecido com a forma que havia sido aplicada. E aí vai surgindo uma chamada tradição oral, que depois ela não ficou oral apenas, ela acabou sendo escrita. Acabou surgindo a chamada Mishnah. Mishnah é um texto que tem essas explicações, que faz parte hoje do Talmud, que é uma literatura judaica muito rica, né? Com muitas instruções, muitas diretrizes, né? É uma enciclopédia, na verdade, da comunidade de Israel, onde existem onde a tradição oral ela foi reunida e escrita, ok? E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque eu estou te dando um pano de fundo histórico para você entender a importância do sábado, como era levado a sério, como os judeus guardavam isso, como isso tinha implicações. Porém, nessas duas passagens, você pode ver que Jesus ele é acusado por trabalhar ou por fazer algum tipo de serviço no sábado, o qual é proibido. Por exemplo, aqui os discípulos colherem e debulharem espigas era tido como um trabalho de colheita, como se eles estivessem colhendo. E na interpretação dos fariseus que guardavam as tradições, eles entendiam que aquilo não era algo permitido, que colher é um trabalho e que aquele trabalho não era permitido. E aí eles perguntam: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? E aí vem a resposta de Jesus no verso 3 dizendo: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer e deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então o que você percebe aqui? Ele traz à memória deles a história de Davi, que quando ele estava fugindo de Saul, ele e alguns dos seus ajudantes, de seus companheiros, na fuga eles estavam passando por muita fome e teve um momento, né, que está lá registrado em 1 Samuel, capítulo 21, em que o primeiro lugar que Davi busca refúgio ao fugir, né, da perseguição de Saul, ao fugir daquele momento, ele vai ao encontro de um sacerdote chamado Aimeleque, na cidade de Nob, entendeu? E o que ele pede? Ele pede comida para ele e para os seus companheiros, porque eles estavam em viagem. Davi acaba mentindo, né? Ele não fala que ele está sendo perseguido por Saul, até porque o sacerdote não ajudaria, né? Tomaria como um crime de rebelião, jamais o ajudaria. Então Davi ele fala que ele está vindo numa missão de Saul, que Saul mandou tratar de uns negócios para ele, que ele agora está com o grupo dele precisando de alimento. E o que o sacerdote fala? Que ele não tinha outra coisa a oferecer a não ser os pães sagrados, os pães da proposição, que eram pães que ficavam
dentro do tabernáculo, no lugar santo, que eram pães consagrados a Deus, né, numa mesa ali, e que na verdade, depois de apresentado a Deus, aqueles pães eram colhidos e só quem poderia comer aqueles pães eram os sacerdotes, era a família sacerdotal. Mas mediante a situação de Davi, o sacerdote Aimeleque, ele socorre Davi, ele entrega a Davi os pães para que ele e os seus companheiros pudessem ser alimentados. E é exatamente essa questão que Jesus coloca aqui, entendeu? Que, na verdade, Davi fez isso e deu aos seus companheiros, e no Evangelho de Mateus ele diz que ele ficou sem culpa, ele não foi tido como alguém que quebrou a lei, nem Davi, nem o sacerdote ao dar isso. E qual é a síntese dessas duas histórias, né? Por que essas duas histórias aqui em Lucas elas estão ligadas? Porque em todo tempo tem um tema aqui predominante, que é o tema da vida. Você pode ver que quando Jesus ele fala que ele é o Senhor do sábado, ele está querendo dizer, ele está querendo dizer que ele está acima dessas instituições, dessas ordenanças. Aí você vai pensar, não, mas essa ordenança não foi dada por Deus do sábado, como Jesus está acima? Jesus ele está acima porque ele, primeiramente, ele, juntamente com o Pai, ele é o Criador de todas as coisas, né? O apóstolo Paulo fala em Colossenses que Jesus é o primogênito da criação e ele estava agindo com o Pai na criação de todas as coisas. É isso que Paulo fala em Colossenses. Mas Jesus é o Senhor do sábado porque ele veio dar um novo sentido para o Shabat. Ele veio dar um novo sentido para o sábado, para a interpretação que a tradição judaica fazia acerca do sábado. Então ele vai lá e cura um homem, né? Em outro sábado ele vai lá e cura um homem dentro da sinagoga que tinha a mão atrofiada. E aí ele levanta um questionamento, né? No verso 9 ele diz assim: e eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Já havia, dentro da literatura judaica, a questão de que o sábado ele é um dia sagrado, que não se poderia trabalhar, mas se por acaso a vida ela fosse ameaçada, se uma pessoa tivesse doente, você não poderia deixá-la morrer sem atendimento, você deveria socorrê-la. Se um animal caísse numa vala num sábado, você deveria ir lá e tirar. Que a ideia é que, por mais que o sábado seja um dia sagrado, na literatura judaica, né, dentro do judaísmo, o sábado ele está abaixo da vida. O sábado ele foi ordenado por Deus. Quando você lê Êxodo, você vê que Deus ordena a guarda do sábado, né, do Shabá em Êxodo, para o povo de Israel, por causa da criação, né? 6 dias o Senhor trabalhou na criação, o 7º ele descansou, cessou a sua obra. Então, assim, que o Shabat em Êxodo acontece como uma ordem para que, mediante o trabalho, mediante a rotina de trabalho, possa-se haver um dia de descanso, possa-se chegar um dia onde se cesse o trabalho, como uma espécie de recuperação, de reconexão, de restauração. Você se desgasta durante 6 dias, você se doa, você marca o mundo com as suas obras, você se envolve com a vida, com a realidade, você se envolve com essa dimensão humana, porém é necessário ter um dia em que você cesse esse envolvimento com a realidade humana, com a realidade terrena, cesse o seu trabalho, cesse de se doar,
cesse de fazer, cesse de se colocar nas coisas e pare. Pare para que você possa receber, pare para que as suas forças possam ser restauradas, pare para que você se desconecte da terra e se conecte com o céu, porque você é uma realidade espiritual, você existe como uma realidade espiritual, como um ser espiritual que foi criado e gerado por Deus, ou seja, o Shabat ele vem para ser um descanso para o corpo, um descanso para a alma, em conexão com a ação de Deus na criação. Deus está agindo, Deus está trabalhando, mas aí ele cessa a sua obra. Ele para, né? A ideia não é que Deus ele estagnou ou ele paralisou. A ideia é que depois do sexto dia, no sétimo dia, ele olha para tudo que ele criou. Ele olha para tudo que ele criou e ele passa a amar, ele passa a celebrar, ele passa a se alegrar naquilo que foram os 6 dias de trabalho. Então, em Êxodo 20, a ideia do Shabat é a ideia de você olhar para a vida e parar, olhar para a vida e durante aqueles dias que decorreram, durante aqueles 6 dias da sua semana, você olhar e entender que em todo aquele processo da semana Deus esteve presente. Que em todas as situações que você viveu, a graça de Deus estava sobre você, te guardando, te protegendo, te ajudando. Então é um dia que você olha e se alegra. Você se alegra pelos 6 dias anteriores. Você se alegra pela obra de Deus. Você se alegra pelo que você está vivendo. Você se alegra pelo aprendizado que você pode tirar das experiências negativas. Entendeu? Aí, esse princípio de guardar um dia na semana, ele pode e deve ser aplicado por não-judeus, como nós, entendeu? Mas não necessariamente tem que ser o dia de sábado. Pode ser o seu domingo, pode ser a sua segunda-feira, pode ser sua terça, sua quarta, sua quinta, sua sexta, pode ser o seu próprio sábado. Pode ser qualquer dia em que 6 dias você está envolvido com a criação, com o trabalho, com o fazer, e um dia onde você para olhar, para contemplar, para enxergar Deus na realidade da sua vida e para celebrar tudo aquilo que Deus tem feito. Porém, em Deuteronômio, o Shabat é dado como uma espécie de memorial da libertação, porque ele fala que o Shabat, o sábado, é instituído porque eles ficaram por mais de um século como escravos no Egito e lá eles não puderam ter o descanso da terra nem o descanso dos seus próprios corpos. Então, agora é instituído em Deuteronômio, a ordem vem com a finalidade de poder fazer o quê? Fazer com que você veja que você é livre, que você não tem mais a necessidade de ser subjugado, que você não está debaixo de escravidão, que aquelas pessoas não estavam mais sob a tirania de Faraó, mas que eles estavam agora como uma sociedade livre, como uma sociedade justa, como uma sociedade que celebra a liberdade, o direito de se expressar, o direito de ir e vir, que eles agora eram cidadãos de uma pátria nova, uma pátria que Deus já havia escolhido para manifestar esse mundo. Então você percebe que nos 2 textos a proposta do sábado está sempre atrelada ao quê? À manutenção da vida, ao cuidado da vida. No Evangelho de Mateus, você vê que Jesus ele fala que é Senhor do sábado, e que ele fala que o sábado foi construído por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por que Jesus diz isso? Exatamente para dizer que o sábado, que o Shabat,
ele é esse momento, ele é essa celebração, esse descanso, esse momento que se para no tempo para olhar para Deus, para contemplar o Senhor, para se conectar a Deus, para que a vida possa ser preservada, para que haja restauração, a manutenção. Então, o que é mais importante? O sábado ele acontece como um elemento que produz restauração, produz vida, produz descanso, produz esse momento onde o homem se conecta com a sua espiritualidade, se conecta com o Criador, se conecta com a vida. Então, o Shabat ele existe e foi instituído para a manutenção da criação, para a manutenção da vida. Então, a premissa mais importante aqui é vida. A vida é mais importante, a vida está em primeiro lugar. E aí você vai perceber que todas as leis, na verdade, toda a Torá, ela existe para a preservação da vida. Quando Moisés ele termina de pronunciar toda a Torá lá em Deuteronômio, lá por volta do capítulo 27, ele chama a comunidade de Israel e fala: eis que coloco diante de vocês hoje vida ou morte, bênção e maldição. Porque ele colocou as bênçãos da obediência do povo e também as maldições. Se o povo quebrasse a aliança, se afastasse de Deus, seguisse seu próprio caminho, seu coração obstinado, o que iria acontecer com eles? Então ele falou: vocês têm diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês têm diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. E ele diz: escolham o caminho da vida para que vocês vivam muito bem e possam permanecer na terra que o Senhor teu Deus está dando sob juramento. Então você percebe que a grande premissa da Bíblia, e aí eu já não falo nem só do Antigo Testamento, do Antigo e Novo Testamento, toda a Escritura tem como princípio primordial a defesa e a manutenção e a preservação da vida. Tudo gira em torno da vida. E aí você pode ver que Jesus ele se coloca nessa posição. Ele fala o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Entendeu? Para a mulher no poço diz: se você conhecesse quem está te oferecendo, ele te daria água viva. Lá em João 7, no final da festa dos tabernáculos, Jesus fala que aquele que tiver sede, venha ele e beba, porque do seu interior irão fluir águas vivas, ou seja, a vida. Sempre a vida é o ponto primordial, primeiro e principal de defesa das Escrituras. Então, quando esses homens eles estão se alimentando num sábado e aparentemente, aos olhos da religião, quebrando uma lei, Jesus diz: não está quebrando a lei, porque a lei existe para que haja a manutenção da vida. Não teria lógica você ter uma lei proibitiva. Tudo bem, eles teriam que guardar o sábado, mas eles estão com fome. É correto que morra de fome? É correto que pereçam para guardar uma instituição, para guardar uma lei, para guardar uma determinada ordem, sendo que essa ordem ela foi dada, ela foi pensada, ela foi outorgada exatamente para que haja manutenção da vida? Será que é mais importante guardar uma instituição do que restaurar a saúde e a dignidade de um homem que estava com a sua mão atrofiada, um homem que por ter isso era tido como um homem impuro? Você pode ver que ele está afastado, mesmo na sinagoga, provavelmente ele estava do lado de fora, porque o texto diz no verso 8, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele levantou-se e foi, ou seja, ele não estava próximo da onde se faz a leitura, da onde se fazia a exposição do texto. Provavelmente ele estava sentado lá fora, ou estava sentado lá no fundo. Por quê? Porque homens defeituosos, com problemas de saúde, com deficiências,
dentro da comunidade de Israel eram vistos como pessoas impuras. Então havia todo um tabu construído pela religião daqueles dias. Jesus ele quebra com esse tabu, Jesus quebra com esse paradigma. Jesus mostra que é muito mais importante manifestar a manutenção da vida. Um homem que tinha perdido a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de cuidar da sua família, que estava sendo visto como um homem impuro cerimonialmente, que era excluído dentro da sua religião, que talvez estivesse sofrendo exclusão da sua própria família, dos seus próprios parentes, dos seus amigos. Ou seja, é muito mais importante o cuidado com a vida, é muito mais importante a preservação da vida do que qualquer instituição religiosa, do que qualquer institucionalidade, do que qualquer formalismo. Quando as pessoas elas colocam coisas no lugar de pessoas, quando as pessoas estabelecem que uma determinada norma, uma determinada ordem, uma determinada lei, um determinado posicionamento é de suma importância e essas atitudes começam a tomar o lugar da importância e da manutenção da vida, aquela instituição ela já está fadada ao fracasso, ela já está fora do caminho da justiça, ela já está fora de ser uma comunidade que pode produzir o bem, que pode manifestar a justiça de Deus, que pode manifestar o reino de Deus. Por quê? Porque as coisas, porque as ordens, porque uma determinada fala, uma determinada ordem é mais importante do que a preservação, a manutenção e o cuidado pela vida. Se invertemos os papéis, se coisas valem mais do que pessoas, logicamente aí se rompe com o ideal do reino de Deus e se falha no conceito daquilo que Deus estabeleceu. A ordem de Deus é primeiro cuidado com a vida, primeiro cuidado com a manutenção da vida, primeiro cuidado com a vida, principalmente daqueles que são vulneráveis, daqueles que estão em necessidades, daqueles que estão doentes, daqueles que estão passando por aflições, daqueles que estão passando por problemas, daqueles que estão mergulhados na dor. Estender a mão para essa situação, estender a mão a essas pessoas, tem um peso infinitamente maior diante de Deus do que guardar qualquer norma, qualquer preceito, qualquer lei. Porque neste mundo, a lei mais importante é a lei da vida, é a lei que preserva a vida, é a lei que faz com que a vida ganhe sentido e significado. Que ao ler essa passagem, que nós lemos aqui, a gente possa refletir sobre isso. O que tem sido mais importante para nós? Tem sido lutar por coisas, lutar por ideais, lutar por ideias, lutar por certos sistemas, lutar por instituições, lutar pela institucionalidade, lutar por normas pré-estabelecidas que definem o andamento de uma determinada organização ou grupo? Ou será que mais importante é o cuidado para com a vida do outro? É o cuidado para com a vida daquele que está sofrendo? É o cuidado para com a vida daquele que está perecendo? Sendo que a premissa mais importante é o cuidado e a manutenção da vida. O que diz a Escritura em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida. Vida eterna. Mas para que tenha o quê? Vida. O propósito de Deus cravar o seu Filho na cruz. O propósito de Deus em dar a vida do seu Filho em troca da nossa vida foi para que nós recebêssemos vida. Vida que não cessa, vida que flui para a eternidade,
vida que vence a morte, vida na ressurreição, vida com que faz com que toda situação de morte, de opressão, de angústia, de dor seja banida, seja retirada, seja subjugada, seja vencida. A vida que vence a morte, a vida que vence o mundo, é essa vida pela qual Deus está lutando, essa preservação, manutenção e construção da vida. Se quisermos ser parceiros de Deus nesse mundo, se quisermos trabalhar em aliança com Deus, o cuidado pela vida é o mais importante. E, primeiramente, agirmos em relação à vida daquele que está em estado de vulnerabilidade, de sofrimento, que a sua vida está comprometida. Todas as vezes que lutamos pela vida, nós verdadeiramente estamos no centro da vontade de Deus. Pode ter certeza disso, porque a Escritura, de uma ponta a outra, defende a manutenção e o cuidado pela vida. Aparentemente parecia que ele estava quebrando o sábado, quebrando uma lei. Não, Jesus estava mostrando o real sentido do Shabat. O real sentido do Shabat era fazer com que a vida humana, fazer com que a vida do planeta, fazer com que a vida do ecossistema fosse preservada, fosse restaurada, porque numa caminhada ininterrupta de trabalho, de ação, de movimento, tudo se quebra, tudo se desgasta, tudo chega ao cansaço, à fadiga, tudo se exaure. O Shabat, ele veio como uma manutenção, como um processo para preservar a vida. Jesus mostra que ao agir para matar a fome daquele que está sedento, daquele que está angustiado pela fome, ao suprir a necessidade do faminto, ao restaurar a dignidade de um homem marginalizado, ele está cumprindo o propósito do que Deus estabeleceu no Shabat. A manutenção, a restauração, o cuidado pela vida. Pena que esses homens, eles estavam tão apegados ao dia, às normas, aos preceitos, a toda aquela construção engessada, que não conseguiram enxergar isso. Só enxergaram em Jesus um homem que era uma contravenção, que estava quebrando os padrões da religião dos seus dias. Então, que possamos pensar sobre isso, que possamos pensar o que nós temos priorizado em nossas vidas. Será que temos priorizado o cuidado pela vida, da nossa vida, da vida das pessoas que nós amamos, da vida do ser humano de forma geral? Ou será que nós temos caminhado de uma forma egoísta, onde nós talvez preocupamos demasiadamente com a nossa vida, esquecemos da vida do próximo, mas nos agarramos mais em coisas, nos agarramos mais nas estruturas, nos agarramos mais nas instituições, nos agarramos mais a tudo aquilo que nós achamos que nos dá segurança, quando na verdade nos arrasta para mais longe de Deus e para mais longe da vida. Lembre-se que Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas aquele que perder, que abrir mão da sua vida em favor do reino de Deus, aquele que tomar a sua cruz, esse vai encontrar a vida. Aquele que se doa, aquele que olha para os lados, aquele que olha para o próximo, aquele que luta pela justiça, que luta pela igualdade, que luta pelo bem, que se desgasta para agir de uma forma que outras vidas possam se tornar melhores, que pelo menos uma vida ao seu lado, alguém, seja na sua casa, na sua família, ou seja onde você estiver, possa se tornar melhor. Esse alguém que lutou,
que se desgastou para o bem do próximo, esse de fato vai encontrar a felicidade. Esse de fato vai encontrar a vida. Esse de fato vai encontrar sentido para a sua existência. Esse de fato vai encontrar celebração. Esse de fato vai encontrar a vida. Vai encontrar Deus. Vai encontrar Deus no meio do caos. Vai encontrar Deus nas situações mais inóspitas, mais improváveis. Mas esse vai andar sempre dentro do propósito e de acordo com a vontade de Deus. Que possamos pensar nisso, que o Senhor possa iluminar nosso coração e nos ajudar na nossa trilha e jornada. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse tempo aqui reunidos, por esta reflexão e que a nossa premissa, Senhor, seja sempre a vida, que o nosso ponto de partida seja a defesa da vida, a defesa do bem-estar, que as nossas ações sejam ações, ó Pai, que visam o cuidado com a vida, que visam manifestar o Senhor nos nossos atos de bondade, de justiça, de misericórdia e de amor nesse mundo. Que teu Espírito possa nos iluminar, nos instruir e nos conduzir. Que possamos experimentar e entrar nesse Shabat, nesse descanso da tua presença em nós, nesse descanso de saber que, assim como o Senhor se preocupa com a vida, nós somos cuidados por ti, porque tu estás a cuidar da nossa vida, tu estás a cuidar de cada coisa que cerca a nossa vida, e por isso nós podemos descansar em ti, porque sabemos que o Senhor cuida de tudo, que o Senhor cuida de todas as coisas e que nós estamos seguros em tuas mãos. Senhor, guia-nos para que possamos manifestar tua luz e tua presença nesse mundo. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.